Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o PV, estou no 8º semestre de Medicina na UFC e sou professor de Química do 12 e do Cactus, tá? Bom, vamos continuar aqui com a melhor revisão de Química do YouTube, meu chapa, parte 3, a última, a derradeira, a parte final. E a gente viu até agora esses assuntos aqui, tá certo? E aí hoje, né, a gente vai falar de todos esses, ó, e vapo, acabar com todos os assuntos de Química. As principais questões, né, as questões modelo. E, como sempre, né, só lembrando aqui que eu não leio os enunciados em voz alta, vocês que pausam o vídeo e aí eu só vou comentando mais a resposta e a resolução. Então, começando aqui com o assunto de eletroquímica, né, eu quero que vocês pensem o seguinte, do que é que eu preciso para acender... Opa, me adiantei. Vamos começar com a reação de oxirredução, né? Então, olha essa reação aqui, né, pessoal? Magnésio se juntando com oxigênio, formando óxido de magnésio. Qual que é o NOx do magnésio? Zero. Substância simples sempre vai ter NOx zero. E do O2? Zero também, porque é outra substância simples. Substância simples é aquela que só tem um único elemento, né? Porém, quando eles se misturam, o que é que vai acontecer? O oxigênio, ele é bem mais eletronegativo que o magnésio. E aí ele puxa os elétrons para perto dele. Na realidade, o fato do magnésio ser um metal faz com que esse oxigênio consiga capturar totalmente esse elétron, né? Já que é uma ligação entre um metal e um ametal. Dessa forma, o magnésio vira um íon positivo, o oxigênio vira um íon negativo. Se eu tenho dois íons, é uma ligação iônica, né? Mas o que importa é a nova carga adquirida. Por quê? O oxigênio, ele quer pegar quantos elétrons para ele? Dois, para fechar o octeto dele. Então, o magnésio, ele perde dois elétrons. Ao perder esses dois elétrons, o NOx dele fica mais dois. Por que fica mais dois? Porque a carga do elétron é negativa, e aí o NOx que estava zerado, que estava equilibrado, agora tem um desequilíbrio. O lado positivo ganha. Ele tem dois prótons a mais do que o que ele tem de elétrons agora, por conta desses dois elétrons que ele perdeu. Já o oxigênio é o contrário. Agora o oxigênio ele tem dois elétrons a mais, então ele fica com a carga menos dois, tá? Então houve aqui uma mudança de NOx, certo? Houve aqui o NOx do magnésio que estava de zero foi para mais dois. E o NOx do oxigênio foi de 0 para menos 2. Então, o NOx do oxigênio ele diminuiu. O NOx do oxigênio reduziu. Houve uma redução. Então, o que é que vai ser uma redução? A redução é quando o NOx diminui. E por que, que o NOx do oxigênio diminuiu? Porque ele ganhou elétrons. Então, eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês isso. Redução é ganhar elétrons. Parece um pouco contraditório, né? Mas como a carga do elétron é negativa, você ganhar uma coisa negativa te deixa mais negativo, né? Vai dizer que vocês queriam ganhar de herança uma dívida, né? Ah, eu estou ganhando uma dívida. Vai perder, né, dinheiro no final das contas. E aqui acontece uma oxidação. O magnésio estava de boa e agora ele está num estado ligado ao oxigênio. O oxigênio está em todo lugar da natureza e ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então ele vai estar sempre participando, né? Frequentemente ele vai estar participando de reações nas quais ele puxa o elétron mais para perto dele. E por isso o nome dessa reação ela é o contrário da de baixo, né? Mas enquanto a de baixo se chama redução, a de cima ela não se chama aumentação, né? Ela se chama oxidação, porque comumente o oxigênio está envolvido nesse tipo de reação, tá certo? E aí, a oxidação é quando o NOx do magnésio aconteceu o que com ele, hein? Aumentou. Então, na oxidação, acontece um aumento do NOx, só que a gente não chama a reação de aumentação, tá? Chama de oxidação, por conta do oxigênio ser o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E se o NOx aumentou, é porque ele perdeu elétrons. Então, o que tem que ficar gravado na cabeça de vocês é o seguinte: oxidar é perder elétrons, oxidar é perder elétrons, oxidar é perder elétrons, tá? Seguimos em frente. Por que é que o ferro acontece isso daqui com ele, enquanto que com o ouro não acontece na mesma velocidade, né? O ouro dura muito mais tempo, porque existem tendências diferentes entre elementos químicos diferentes para a oxidação. Então, não sei se vocês já sabem, mas a corrosão é um fenômeno de oxidação. O ferro aqui desse navio, que é o Mara Hope aqui em Fortaleza, vai ficando oxidado, né? Vai ficando enferrujado. Por também grande influência também da maresia, né? Bom, e o que é o potencial de oxidação, né? É a tendência que um elemento tem de oxidar. No caso aqui, claramente, o ferro tem um potencial de oxidação maior do que o ouro.
tá certo? E eu consigo quantificar isso. É um número, é um valor. Como que a galera encontrou esse valor? Fazia comparações 2 a 2 com um elemento que ficou como sendo a referência. Então, a referência é o hidrogênio, então o potencial dele vai ser zero, e o potencial dos outros é tudo comparado com o oxigênio. Se é maior do que o oxigênio, se é... falei oxigênio só agora, né? Antes eu falei hidrogênio, não foi? Hidrogênio é que é a referência, tá? Então foi comparado sempre 2 a 2 até chegar em vários números e todo mundo tem o seu número, todo mundo tem o seu valor do potencial de oxidação em comparação com o potencial do hidrogênio, tá? Uns vão ser positivos, ou seja, maiores que o do hidrogênio, outros vão ser negativos, tá? Mas o que eu quero que vocês gravem é só o seguinte: o que é o potencial de oxidação? É a tendência que um elemento tem de oxidar. Quanto maior o potencial de oxidação, maior vai ser a tendência daquele elemento oxidar, tá? E no caso aqui do ouro, eu queria fazer só um adendo, que ele é um metal nobre, tá? Não é só porque ele é caro, não, que ele é nobre. Ele é nobre porque, assim como os gases nobres, ele é pouco reativo. Então é difícil dele oxidar, tá? Muito difícil. Outros metais que estão na categoria do ouro como metais nobres, platina, certo? E uma coisa interessante deles é que isso faz com que eles sejam muito utilizados em equipamentos eletrônicos de tecnologia, assim, computador, às vezes num chipzinho tem um pedacinho de ouro, num cabo HDMI tem um pouquinho de ouro, tá? Porque ele vai ter uma grande resistência, né, contra a oxidação, aumentando essa durabilidade do equipamento. Bom, e o potencial de redução é a mesma coisa, só que para o oposto, tá? Então, só recapitulando, né? Até agora, a gente falou de oxidação, a gente falou de redução, certo? E eu quero que vocês lembrem também que essas duas reações elas estão sempre andando juntas, tá? Por quê? Porque se um cara vai ganhar elétrons, esse elétron tem que ter vindo de algum canto. Concordam? E se um cara vai perder esse elétron vai para algum canto também. Então a oxidação precisa da redução. As duas coisas são inseparáveis. E aí por isso que a gente chama de reação de oxirredução, porque junta as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Não tem como separar as duas. Se um perde, o outro ganha. Se um ganha, alguém perde, tá? E aí, ó, como essas duas reações são opostas, né? Oxidação, perder elétrons, redução é ganhar elétrons. Aquele elemento que for muito bom em oxidar, automaticamente ele vai ser muito ruim em reduzir. Não é verdade? Pensa o seguinte, pô, eu sou muito bom em ser bonito, né? Então, para eu ficar feio, eu vou ter muita dificuldade, porque o feio é o oposto do bonito, né? Então, se eu sou muito bom numa coisa, eu vou ser ruim na outra, tá? Autoestima lá em cima, hein? É assim que tem que estar a autoestima de vocês para essa prova domingo. E como que isso se traduz matematicamente, pessoal? O potencial de redução é igual a menos o potencial de oxidação. Na mesma medida que um elemento ele é bom em reduzir, ele vai ser ruim em oxidar. E vice-versa, certo? Então, na prática, o que é que você precisa fazer para, se você tem um potencial de redução e quer saber o potencial de oxidação daquela substância? Basta trocar o sinal. Então, se o potencial de redução é mais 2, o potencial de oxidação vai ser menos 2. É só trocar o sinal. E muitas vezes as questões só te dão um potencial de redução, não te dão um potencial de oxidação, tá? E aí a gente já consegue resolver a nossa primeira questão, que é essa daqui. Pausem, leiam e respondam. Essa questão, pessoal, ela se trata da recuperação da prata metálica. Ó. Recuperação da prata metálica. E aí, eu vou ter aqui íons prata na forma de AgS2O3,2. Então, eu não quero jogar o íon prata no ambiente. Eu quero que aquele íon prata volte a ser metal, certo? E aí, eu tenho aqui o ouro metálico e o ouro na forma iônica, na forma aquosa. E são duas coisas totalmente diferentes. Professor, isso aqui é um exame de urina, né? Não. Isso aqui é ouro numa solução aquosa, tá? Ouro sólido desse lado, ouro na forma metálica, e aqui ouro na forma aquosa, ouro na forma iônica. E aí vocês observam que são propriedades completamente diferentes. E a questão quer que a gente faça o quê? Quer que a gente pegue essa prata que está na forma iônica e a gente não jogue isso no meio ambiente, porque vai ser ruim. A questão quer que a gente pegue essa prata e da mesma forma que a barra de metal pode ser oxidada e virar aqui um cátion, né? Eu posso pegar esse cátion de ouro, esse cátion de prata
e fazer ele voltar a ser ouro, certo? E para que isso aconteça, né, para que esse ouro iônico volte a ser ouro sólido, ou que essa prata iônica volte a ser prata sólida, eu preciso que ela passe por um processo de redução. Então eu quero que vocês já gravem o seguinte: gravem esse círculo aqui, ó. Gravem esse círculo aqui. Por quê? O ouro na forma metálica, qualquer metal que seja, quando ele está sólido, quando ele está na forma metálica, a única coisa que pode acontecer com ele é a oxidação. Não tem uma seta daqui para cá desse metal aqui reduzindo. Isso não vai acontecer. Somente a forma metálica é quem oxida. E a oxidação só vai acontecer com a forma metálica, certo? Do mesmo jeito aqui do outro lado, esse cara aqui que já está na forma oxidada, na forma iônica, na forma aquosa, ele não vai oxidar mais do que isso. O único caminho dele é de volta. Então, a única forma que é capaz de reduzir é a forma iônica. A única forma que é capaz de oxidar é a forma metálica, certo? E aí tem esses sinônimos. Forma metálica é a mesma coisa que formas no estado sólido, né? E aqui a gente tem a forma iônica, a forma aquosa. Bom, então a gente quer que aconteça o que com a prata? A gente quer que a prata reduza. Porém, para a prata reduzir, eu vou precisar que aconteça alguma coisa com outra substância. Se a prata vai reduzir, eu preciso de alguém para oxidar, porque a redução está sempre junta com a oxidação. Então a prata só vai conseguir reduzir se tiver alguém para oxidar, não é verdade? Então o que é que a gente precisa fazer aqui nessa questão? Escolher a espécie adequada que seja capaz de fazer a prata reduzir. Ou seja, eu vou escolher uma espécie adequada para sofrer uma oxidação, certo? E aí, qual delas aqui vai ser a melhor de todas em oxidar? Onde que aqui eu tenho o maior potencial de oxidação? Lembrem-se que esse gráfico está me dando reações de redução. Então, esse potencial que está aqui é o potencial de redução. Ele fala tanto aqui no texto quanto aqui na tabela. E aí, qual desses aqui tem o maior potencial de redução? A platina. Então, esse aqui é o pior de todos. Porque se ele é o melhor para reduzir, ele é o pior para oxidar. Então, em vez de procurar o número mais alto aqui, eu vou procurar o número menor, certo? Então, o maior potencial de oxidação dessa tabela é o do alumínio, menos 1,66 o de redução, mais 1,66 o de oxidação. E aí, quando a gente olha para as alternativas, vocês marcam o quê? Respondam, digam. Estilo Dora Aventureira, tá? Quem marcou C, errou. Sinto muito informar. Por quê? Eu não acabei de falar que eu estou buscando alguém para oxidar, e só quem oxida é aquele cara que está na forma metálica. Então, esse alumínio que está na forma aquosa não oxida. Não quero. Então, vamos ver o segundo lugar. Esse daqui é o menos 1,66, agora vamos para o menos 0,76. O zinco. Vamos atrás do zinco aqui. O mesmo problema. Está na forma aquosa, ele é incapaz de oxidar. Então, vamos para o terceiro colocado. Aqui o estanho, com menos 0,14. É pouquinho, mas pelo menos ele está na forma metálica. A resposta da questão é o item D. Seguimos em frente. Imaginem que você tem uma lâmpada. Você quer acender essa lâmpada, do que é que você precisa? De uma corrente elétrica, né? Um fluxo de elétrons passando por aqui. Corrente elétrica é um fluxo ordenado de carga. Nesse caso aqui, os elétrons. E sabendo que a gente acabou de estudar a reação de oxirredução, a gente pode se aproveitar dela para fazer com que isso aconteça. Se eu pegar dois elementos químicos, eu posso fazer um perder elétrons e esse aqui ganhar elétrons. Então, os elétrons vão começar a fluir por este fio condutor e acender essa lâmpada. Entretanto, para que isso aconteça, eu pergunto o seguinte: esse cobre aqui, ele quer receber elétrons? Bom, receber elétrons é reduzir, não é verdade? E o que foi que a gente acabou de estudar? Que o metal, ele não reduz, o metal ele só oxida. Então, esse cobre aqui, que está na forma metálica, ele não quer receber elétrons, ele não quer reduzir. O máximo que ele consegue fazer é oxidar, do jeito que ele está aqui, certo? Por que que isso acontece? É porque os metais são muito eletropositivos. Estão lembrados do mar de elétrons?
da batata que passa. Se tu tentar jogar um elétron para ele não quer nem os elétrons que já são dele, avalie receber um elétron que veio de outro cara, né? Então ele não quer receber, tá? Porém, o que é que eu posso fazer para que isso aconteça? Para que os elétrons cheguem desse lado aqui? Eu posso ter íons de cobre numa solução aquosa. Ah, agora sim. O íon de cobre tá doido para receber um elétron, tá? Porque a forma iônica, ela sim é capaz de reduzir. Forma metálica oxida, forma iônica reduz. Gravem isso, tá? Bom, porque quem não gravou isso, nessa questão que a gente acabou de resolver, né? Sabia o conteúdo, sabia a teoria e caiu na pegadinha, né? Pois bem, o que é que vai acontecer quando esse íon cobre, que está diluído na água, tu nem enxerga, quando esse íon cobre, ele recebe esses elétrons, ele vira a forma metálica. E na hora que ele vira a forma metálica, ele vai começar a se depositar nessa superfície aqui, ó. Ele vai se depositando na superfície e formando esses gromos, né? Ó, esses gromos aqui, tá? E aí, do outro lado, então aqui já tá ok. Só que do outro lado tá acontecendo o quê? Esse cara tá perdendo elétrons. Então ele tá deixando de estar na forma metálica para virar a forma aquosa. Então ele merece receber um baldezinho desse, né? Um copinho d'água desse também merece receber, tá? E aí ele vai lançando íons zinco na água. Porque o íon metálico vai se transformando em íon zinco. E à medida que ele vai se transformando em íons zinco, olha aqui, ele vai ficando todo corroído, todo carcomido, né? Então, enquanto um vai aumentando a massa, o outro vai diminuindo a massa. Porque aqui eu tenho íons virando metal. Aqui eu tenho uma redução. Aqui eu tenho metal virando íon. Aqui eu tenho uma oxidação. Beleza? Só que olha que interessante. Com o passar do tempo, o que é que vai acontecendo? Esse lado aqui vai ficando menos positivo. Vocês concordam? Porque ele tinha vários íons aqui, vários íons positivos, e eles estão virando na forma metálica. Então a carga positiva está diminuindo. Porém, desse lado aqui, acontece o oposto. Esse lado aqui, que era mais negativo, ele vai ficando positivo, né? Porque eu estou produzindo íons positivos, estou produzindo íon zinco. Então aqui no lado que tem o cobre, está ficando menos positivo, e do lado que tem o zinco, vai ficando mais positivo. E aí eu pergunto para vocês, se esse lado aqui ficar bem positivo, vocês acham que o elétron vai querer sair daqui para lá? Não. Cargas opostas se atraem. O elétron, para começo de conversa, só foi para o lado de lá porque lá parecia mais positivo para ele do que no lado do zinco. Porém, se essa balança vai diminuindo essa diferença, então para ele não é mais tão vantajoso assim passar para o outro lado, né? E aí o que é que vai acontecendo com o brilho da minha lâmpada? À medida que esses elétrons vão ficando cada vez mais preguiçosos, ele vai ficando mais fraquinho, mais fraquinho, mais fraquinho, tá? E qual é a solução para a gente resolver esse problema, para a gente ter um brilho constante? A gente conecta essas duas soluções através de uma ponte salina, porque a gente tem novos íons aqui, esses íons negativos, o que é que vai acontecendo com eles? À medida que o lado do zinco vai ficando mais positivo, os íons negativos aqui da solução passam do lado do cobre para o lado do zinco, passam do lado de cá para o lado de cá. E aí eles impedem que o lado do zinco fique em positivo, porque à medida que ele vai ficando positivo, ele atrai esses íons negativos. Então fica mantendo ali aquela mesma diferença, né, de polaridade. Aqui no lado do cobre, a mesma coisa. Eu não tinha uns íons negativos aqui, né? E aí eles estão começando a ir embora, tá? Então isso daqui, o cobre vai se mantendo positivo. Então, de maneira resumida, qual que é o objetivo da ponte salina? É manter um fluxo de elétrons aproximadamente constante. Por quê? Porque ele impede que o nosso polo negativo se torne positivo e ele impede que o nosso polo positivo se torne negativo, tá? Então essa é a função da ponte salina. E agora a nossa pilha está completa, né? E aí, eu trouxe para vocês o seguinte, eu trouxe a Dona Porca, certo? O que é Dona Porca? A maioria das questões de pilha vai perguntar para vocês algumas informações sobre algum desses dois eletrodos. Então vamos lá. Os eletrodos é o local onde acontece a oxidação ou a redução na pilha. Então aqui a gente tem um eletrodo de zinco, porque está acontecendo as reações na superfície do zinco.
E aqui eu tenho um eletrodo de cobre, porque estão acontecendo as reações na superfície dele. Então, eles são os eletrodos, tá? É onde a reação acontece. E a questão vai fazer perguntas sobre esses eletrodos, tá? Ah, e só em outro conceitozinho. Essa bacia aqui, né? Esse balde, esse copo d'água que eu botei, o nome disso aqui é cuba eletrolítica, tá? Porque tem vários íons aqui, né? Eletroquímica, etc. Bom, então eu tenho dois eletrodos, o eletrodo aqui do zinco e o eletrodo do cobre. E aí, como que eu memorizo as características de cada um deles? Dona Poca. Então, gravem isso, ó, Dona Poca, Dona Poca, Dona Poca. Por quê? Porque um dos eletrodos, ele doa elétrons, no caso aqui o do zinco, né? Se ele doa elétrons, então ele oxida. Esse cara que oxida é o nosso polo negativo, né? Porque o elétron foge do polo negativo, o elétron quer fugir do polo negativo. E a esse eletrodo a gente dá o nome de ânodo. Então é o dona. E o porca vai ser o oposto, né? A gente do outro lado tem um eletrodo positivo, que é onde acontece a redução, que é onde ele recebe os elétrons, e esse eletrodo a gente chama de cátodo. Então ele aqui fica meio engembrado, né? Fica meio torto. O dona fica bem mais bonitinho, né? Bem mais fofinho. Na prática, na hora da prova, eu sempre escrevo só o dona, porque automaticamente o outro eletrodo vai ser tudo o oposto, tá? E além disso, outra coisa que é importante saber sobre as pilhas é como calcular a DDP de uma pilha. E a fórmula é bem simples. Tem gente que complica, que dá nó na cabeça de vocês, mas é sempre assim. A DDP é o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Porém, você tem que ter muito cuidado. Por quê? É o potencial de oxidação de quem oxida. Então, nesse cenário aí, a primeira coisa que você tem que ir atrás de saber é descobrir quem está oxidando e quem está reduzindo. E aí você vai saber que valor substituir aí no potencial de oxidação e no potencial de redução, né? Lembrando sempre de que normalmente as tabelas fornecem só o potencial de redução. E para você encontrar o potencial de oxidação a partir do potencial de redução, você precisa trocar o sinal. Vamos resolver, enfim, a nossa questão aqui, né? Pausem, leiam e tentem resolver. Então, a gente tem aqui uma pilha. Se a gente tem uma pilha, a gente lembra automaticamente de quem? Da Dona Porca, né? Então, ele quer saber aqui a espécie química formada no ânodo. Então, a gente tem que descobrir qual dos dois é o ânodo. Se é o eletrodo poroso ou se é o eletrodo de zinco, tá? Lembrando que o ânodo é o local onde acontece a oxidação. O cátodo é o local onde acontece a redução. Eu apontei aqui, mas ainda não sabemos quem é quem, tá? Como é que a gente descobre? A gente olha para o NOx dessas substâncias, porque a gente descobre se alguém oxidou, se alguém reduziu, e a partir daí a gente sabe se ali aconteceu, naquele local, se tiver acontecido uma oxidação, é porque é o ânodo. Se tiver acontecido uma redução, é porque é o cátodo, tá? Então, nesse eletrodo poroso aqui, ó, o O2, que tinha NOx zero, afinal é uma substância simples, se transformou no íon hidróxido, no qual ele tem um NOx menos 2. Então, teria que saber, né, pessoal, a partir de NOx, calcular NOx, certo? Mas a regra é o seguinte, na enorme maioria das vezes, sempre que você tiver o oxigênio ligado com alguém, o NOx dele vai ser menos 2. Se ele estiver sozinho, é zero. Se ele estiver ligado com alguém, 99% das vezes o NOx dele é menos 2, tá? Pronto, sabendo esses valores de NOx, tentem mais uma vez responder a questão, quem não tiver resolvido ainda. Bom, se o NOx dele diminuiu, é porque ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, o que foi que aconteceu nesse eletrodo? Uma redução. Se aqui aconteceu uma redução, é porque esse eletrodo é o cátodo. Automaticamente o outro eletrodo é o nosso ânodo. E a questão pergunta qual é a espécie química formada no ânodo. Então, aqui no ânodo se formou essa espécie química aqui, ó. Item E. Agora a gente vai falar da eletrólise, tá, pessoal? A pilha é o oposto da eletrólise. A eletrólise é o oposto da pilha. Por quê? Imaginem o seguinte: imaginem que a nossa pilha, a gente vai usando, vai usando, vai usando. Isso aqui vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo, até que chega uma hora que não tem mais nada para corroer, né? E aí? E agora? A bateria dos nossos celulares é uma pilha também. O que é que a gente faz quando a bateria descarrega? Quando essa pilha para de fornecer esses elétrons? A gente joga fora e compra outra? Não. A gente pode recarregar. A gente pode restaurar esse sistema à sua posição de início, à sua posição original. Certo? Antes desse bicho aqui estar corroído e desse estar todo engrumado. Como que a gente pode conseguir fazer isso? Se os elétrons estavam indo para o lado de cá, basta fazer com que esses elétrons voltem. Né? Então, se eu fizer com que os elétrons voltem, eu vou estar regenerando esse eletrodo de zinco e vou estar regenerando os íons de cobre aqui na solução. Então, é como se eu voltasse no tempo. É como se eu fizesse o que eu fiz, certo?
Então, por isso que a pilha é o oposto da eletrólise, porque ela vai forçar o elétron a ir a fazer o caminho de volta, tá? Esse caminho aqui o elétron fez porque era natural, era espontâneo, era para onde ele queria ir. Ele quer sair do negativo para ir para o positivo. Então, se eu quero fazer com que ele volte, eu preciso colocar força, preciso fazer força. E é por isso que, enquanto a pilha ela é um processo espontâneo, certo? A minha energia era uma energia potencial química, né? Que eu consegui transformar em energia elétrica após a reação química acontecer. E nela, os elétrons fluíram do polo negativo para o polo positivo. O elétron quer fugir do polo negativo. Ele quer abraçar o polo positivo. Então, ele faz isso de maneira espontânea. Deixa acontecer naturalmente. A eletrólise é o oposto. Enquanto a pilha é um processo espontâneo, na eletrólise eu preciso forçar esse elétron a voltar. Por que eu preciso forçar esse elétron a voltar? Porque ele não quer voltar. O elétron não quer sair do polo positivo para voltar para o polo negativo. Ele está muito feliz ali onde ele está, mas eu vou lá e forço ele a fazer isso. Como que eu consigo forçar ele a fazer isso? Eu pego energia elétrica, crio uma diferença de potencial forçada ali naquele sistema. Na hora que eu crio essa diferença de potencial forçada, os elétrons começam a voltar, tá? Como que eu consigo fazer isso? Ligando na tomada, né? Então essa é a função do carregador da pilha, né? Da bateria do celular. E enquanto os elétrons fluem do polo negativo para o positivo, na eletrólise é o oposto. Os elétrons fluem do polo positivo para o negativo. E como que a gente vai saber na hora da prova se eu estou olhando para uma pilha ou se eu estou olhando para uma eletrólise? Simples. No sistema lá da pilha, né? No circuito, eu vou ter algum equipamento utilizando aquela eletricidade. Então eu estou usando a energia química, que agora se converteu em energia elétrica. Já na eletrólise, eu preciso indicar que eu tenho ali uma bateria, ou então que eu tenho ali uma tomada, porque essa bateria, essa tomada, vai fornecer energia elétrica para fazer o elétron voltar por onde ele veio, tá? Revertendo aí o processo que aconteceu da pilha, regenerando o estado inicial, para você ficar com a pilha pronta para usar de novo. E aí, a gente precisa saber o seguinte: enquanto na pilha a gente tinha Dona Porca, agora fica muito parecido, mudando só uma coisa, que é esse último ponto aqui que a gente falou. Enquanto na pilha o elétron foi do polo negativo para o polo positivo, então a gente risca aqui esse negativo. Porque agora não é mais o polo negativo que vai doar os elétrons. A situação se inverteu. Agora não é mais dona, agora é dopa, tá? Então, quando for uma questão de pilha, você utiliza dona porca. Quando for uma questão de eletrólise, você utiliza dopa, só dopa, né? E o resto vai. Bom, mas eu quero que vocês lembrem o seguinte também. A eletrólise é o inverso da pilha? É. Você pode usar ela para recarregar uma pilha? Pode. Mas você também pode usar essa eletrólise para outras coisas. A única função dela existir não é simplesmente recarregar seu celular. Existem vários processos industriais que se fazem valer da eletrólise. Por exemplo, imagina o seguinte: imagina que eu quero produzir o gás cloro. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar íons cloro e fazer eles perderem o elétron a mais que eles têm. E aí ele aceita fazer isso porque, por exemplo, o cloro se liga com o cloro e aí forma o gás cloro. Então, nesse sistema aqui, ó, na hora que eu ligo uma bateria, olha o símbolo da minha bateria, do meu gerador. Na hora que eu pego esse polo positivo para fazer o elétron sair dele e vir para cá, esse cloro vai perdendo os elétrons e vai saindo aqui na forma de gás cloro, tá? Então, se eu quiser produzir gás cloro, eu posso fazer isso. A partir de íons cloro, eu ligo ali uma eletrólise e aí vou produzir gás cloro. Para quê? Eu não sei, né? Para eu cheirar e passar mal. Ou então, se eu quiser fazer outra coisa também, fazer sódio metálico. Se eu quiser fazer sódio metálico, eu num copo d'água com sal tem muitos íons sódio, mas eu nunca vi um sódio metálico, nunca peguei na minha mão para ver como é que é. Então você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer esse sódio aqui, ó, receber esses elétrons, e quando esse sódio recebe esses elétrons, ele vai virar sódio que não é na forma iônica, vai virar sódio metálico. Aqui ele está na forma iônica. Aí quando ele recebe os elétrons, ele reduz e vira forma metálica, né? Então talvez fosse aqui no fundo começar a aparecer um pozinho branco, né? Algum sólido, né? Algum precipitado, tá? Só que para fazer isso, para fazer essas duas reações que eu falei, né? Eu precisava dos íons cloro e dos íons sódio. E aí tem duas maneiras de conseguir esses íons. A primeira é a seguinte: vocês concordam que se eu pegar o cloreto de sódio, o NaCl, e jogar na água,
ele não se separa em Na+, em Cl-. Essa é uma forma de conseguir íons cloro e íons sódio. Porém, se eu pegar o sal de cozinha, esquentar numa temperatura altíssima, eu consigo fazer esse sal de cozinha derreter. E aí, quando ele derrete, quando ele está na forma líquida, ele vai estar desse jeito aqui, ó. Todo mundo iônico. E é daí que vem a diferença entre esses dois tipos de eletrólise. A eletrólise aquosa, porque você, para ter os íons, você utilizou somente água. E da eletrólise ígnea, porque para você ter os íons, você esquentou a temperaturas altíssimas. E cada um desses dois processos tem suas vantagens e desvantagens. Por quê? Vantagem da eletrólise ígnea. Você tem uma melhor seleção dos produtos obtidos. Porque aqui, se só tem NaCl, qual é o único cara que está aqui para receber esses elétrons? É o sódio. E acabou-se. Só tem ele para receber esses elétrons. Quem é o único que está aqui para perder esses elétrons? É o cloro. E acabou-se. Certo? Então você tem uma melhor seleção dos produtos obtidos. Entretanto, ela é muito mais cara, porque essa temperatura é altíssima e tem que estar lá. Haja a conta do gás, vem um absurdo, né? Já a eletrólise aquosa, ela tem o benefício de ser mais barata. Só que além de ser mais barata, ela tem um problema. Além dos íons que eu tenho aqui do NaCl, eu vou ter o que aqui também? Os íons da própria água. Então, na água, mesmo a água pura, você tem íons H+, você tem íons OH-. E aí agora tem um dilema. Qual dos dois que vai oxidar? Qual dos dois que vai reduzir? De um lado eu tenho o cloreto e o hidróxido querendo oxidar. Do outro lado, eu tenho o sódio e o íon hidrogênio querendo reduzir. E aí? Quem é que vai ganhar o direito de reagir entre o cloreto e o hidróxido? Vai oxidar aquele que tiver o maior potencial de oxidação. Simples. Só que as questões normalmente não vão dar valores para a gente. A questão vai fazer o seguinte: na hora que você ligou aqui a corrente elétrica, começou a borbulhar gás aqui desse lado, ó. No polo positivo começou a borbulhar gás. Então é sinal de qual dos dois aqui que está reagindo? O cloreto, porque quando ele quando ele perde elétrons, ele se transforma num gás, tá? Então esse tipo de questão vai ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? Porque você precisa ter noção se aquele íon ele se transforma num gás, se ele se transforma num sólido, qual é a reação que acontece, tá? Porque visualmente é que você vai ter pistas sobre que tipo de reação que aconteceu. Então, qual que é a vantagem da eletrólise aquosa? É que ela é mais barata, porque tu não precisa estar esquentando. Porém, os íons disputam para ver quem vai reagir, tá? Então, o ponto central da eletrólise aquosa é esse. Os íons disputam para ver quem vai reagir. Por isso que eu botei até mais grossinho aqui. Vou sair da frente, né? Percebi que eu devo estar com a cabeçona no meio, ó. Peraí. Bom, os íons disputam para ver quem vai reagir. Esse é o ponto central da eletrólise aquosa. Por isso que ela cai muito mais do que a ígnea, porque a ígnea é tão simples, é tão óbvia, né? Agora a eletrólise aquosa tem esse mistério. Quem vai ganhar a disputa? O cloreto ou o hidróxido? Quem vai ganhar a disputa? O sódio ou o hidrogênio, tá? Então ela é mais sexy, né? Nunca vi uma questão perguntando sobre a eletrólise ígnea, tá? Vamos seguir em frente então, botando nosso conhecimento em prática, né? Aqui a gente tem uma eletrólise acontecendo e eu tenho uma solução aquosa de NaCl. Ó, ah, espero que tenham pausado, né? Esqueci de avisar, mas vocês já pegaram o ritmo aí. Então eu tenho uma solução aquosa de NaCl. Então quais são os íons que eu tenho aqui nessa eletrólise? Eu tenho os íons Na+ e Cl-, e eu tenho os íons H+ e OH-. E aí ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, aqui está sendo emitido gás cloro. Opa, então quem ganhou na oxidação, já sei que foi o cloreto. E aí ele pergunta, quem é o produto secundário que está saindo do lado de cá? Opa! Esse produto secundário foi produzido na reação desse lado aqui. E aí eu preciso saber qual desses dois elementos, quando recebe o elétron, se transforma em um gás. Concordam que aqui é um gás? Porque ele está simplesmente indo embora. Ele não está ficando no líquido, ele está saindo na forma de gás, de vapor, né? Então, se trata do... E aí, tentem responder baseado nesse raciocínio, né? O sódio, quando ganha o elétron, ele vira um gás. O sódio que é um metal da família 1A. Exatamente. O nosso produto secundário veio do íon H+. Então, ele deve ser quem? Hidrogênio molecular, tá? Outra dica dessa questão, ó, ele diz que esse dreno aqui está saindo uma solução aquosa alcalina. E quem foi que sobrou aqui, ó, na nossa solução? Na+, OH-. Na ou H, né? Os íons de uma base forte.
Vamos falar aqui sobre funções orgânicas. Confesso para vocês que orgânica é um mundo, é um universo. Tem muita coisa para ser falado sobre orgânica e não vai caber tudo nesse vídeo. Da mesma forma como eu dei uma boa pegada aí na eletroquímica, né? Então vai ser uma coisa mais breve, a teoria vamos direto mais para as questões, mas vamos revisar aqui a parte de funções orgânicas, né? Porque um dos modelos de questão, às vezes envolve simplesmente você saber identificar, bater o olho e saber qual é aquela função orgânica que está ali. Para quem tem dificuldade, eu vou trazer talvez uma novidade para vocês, uma forma de enxergar as coisas que organizem melhor o pensamento, tá? Eu acho que a própria organização do slide vai ajudar vocês aqui. Então eu queria começar falando sobre o álcool, tá certo? O álcool é a função orgânica, ó, que tem a hidroxila aqui, tá? E essas funções orgânicas que a gente vai ver primeiro agora são as funções oxigenadas. Por que tem esse nome oxigenado? Porque tem oxigênio. E a gente vai indo grau a grau, vendo funções cada vez mais oxigenadas. Por exemplo, o álcool, quantas ligações ele tem aqui com o oxigênio? Uma. Então aqui, ó, é só com uma ligação com o oxigênio. Assim como o enol, que parece muito com o álcool, é praticamente a mesma coisa do álcool, com a diferença de que essa hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Insaturação é essa ligação dupla, tá? Essa ligação dupla é uma insaturação. Então, esse aqui é um carbono insaturado ligado numa hidroxila, enol. E esse daqui é o fenol, tá? Eu tenho a minha hidroxila ligado a um anel aromático, né? As ligações duplas aqui alternadas, né? Essas ligações duplas conferem bastante estabilidade, né? A essa substância. E repare que todas elas, né, eu só tenho uma ligação com o oxigênio. Agora vamos aumentar o grau, vamos oxigenar mais. Agora a gente chega no aldeído. O meu carbono faz uma ligação dupla com o oxigênio. Então ele está mais oxidado agora, né? Se você for calcular o NOx aqui desses carbonos, vai dar um valor. E desse daqui vai dar um valor maior, né? Porque ele foi mais oxidado, né? Ele ficou mais positivo. O oxigênio está puxando os elétrons para perto dele. Então, aldeído forma dupla ligação com o oxigênio na extremidade da cadeia carbônica. Tá? Então ele tem que estar na ponta. Por que o aldeído tem que estar na ponta? Porque se ele estiver no meio da cadeia, aí não é aldeído, é uma cetona. Repare que são bem parecidos, só que esse daqui está num carbono que está na ponta. Ó. Vejam que essa setinha para cá mostra somente um hidrogênio. Esse carbono aqui está na ponta. Mas esse carbono aqui, ó, ele está no meio da cadeia, então é uma cetona. São bem parecidos, mas tem essa diferença. Aqui, ó, percebam que apesar de ter uma geometria parecida, né, aqui eu só tenho 2 carbonos, então eu só tenho ponta aqui, né? Eu não tenho carbono do meio, porque eu só tenho 2 carbonos, eu só tenho ponta. É o aldeído. E aqui eu tenho 3 carbonos, um aqui e uma aqui. Aí é a minha cetona, tá? Vamos oxigenar mais. Vamos botar agora 3 ligações com oxigênio. Agora eu preciso de outro oxigênio para chegar na parada. Por quê? O oxigênio ele não faz só 2 ligações? Então, para eu ter um grau de oxigenação, entre aspas, né? 3, aí eu tenho que puxar outro oxigênio. Então, aqui eu tenho um carbono na ponta da cadeia, um carbono na ponta da cadeia, fazendo dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio. 2 ligações aqui, uma ligação aqui, ó. 3 ligações com oxigênio. A gente tem aqui o nosso ácido carboxílico. Só lembrando que aqui, esses grupos funcionais aqui, ó, eram hidroxilas, né? OH, 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 hidroxila. Esse daqui a gente chama de carbonila. Carbonila. Essa daqui, ó. Certo? E aqui a gente tem a carboxila, né? Do ácido carboxílico. Ok, galera? Então aqui ele termina em C, dupla O, OH. Ácido carboxílico. E agora as duas últimas funções oxigenadas, tá? A gente tem aqui o éster. Porque agora eu passei de 3 ligações com oxigênio para 4 ligações com oxigênio. Bora aqui entender por quê. Esse R, pessoal, não é nenhum elemento químico que tem a letra R, não. É porque aqui pode ser qualquer cadeia carbônica que você pensar. Eu posso ter aqui um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, ao infinito. Do outro lado também. Depois desse oxigênio aqui, eu posso ter um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Por isso que a gente coloca esse R, para dizer que eu tenho várias possibilidades para esse radical. Certo? E aí o éster a gente tem um carbono fazendo dupla com oxigênio. Esse mesmo carbono fazendo uma ligação simples com esse outro oxigênio aqui. Pô, professor, então eu só estou contando 3 ligações. Mas esse oxigênio aqui, ó, ele vai estar ligado com o carbono da frente. Então fica 4 ligações, tá? Então esse é o éster, beleza? E essa outra função que eu vou botar aqui embaixo, se acalmem, ela não faz 4 ligações com oxigênio também. Ela, na verdade, deveria estar aqui junto com o aldeído
e com acetona. Eu só trago ela para o lado de cá porque é muito conveniente, porque o nome dela parece muito com o nome daqui. Enquanto essa aqui eu tenho o éster, esse aqui eu tenho o éter, certo? E percebam que assim como o éster, ele é a única função, ó, esses dois caras aqui são as únicas funções onde você tem um radical antes e um radical depois. Um antes e um depois, certo? O antes dele e um depois dele. São as únicas aqui que eu vou ter um heteroátomo no meio da minha cadeia principal, certo? Então, bem no meio aqui da minha cadeia, tem um oxigênio quebrando. Então, eu venho aqui carbono, 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 carbono. Aí eu tenho que passar por esse oxigênio antes de seguir carbono, 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 carbono. Ele é um heteroátomo, tá? Assim como essa aqui do éter, ó. Vem aqui carbono, carbono, carbono do meu radical, chega no oxigênio e depois o oxigênio continua. Carbono, 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 tá? Então, aqui a gente tem o éster e aqui a gente tem o éter. Ambas têm cadeias carbônicas, né? Heterogêneas, por conta desse heteroátomo passando bem no meiozinho da cadeia. E além disso, para você não confundir qual que é qual, é só pensar que a palavra éster tem a letra S a mais, né? Tem uma coisa a mais. Então aqui, ó, enquanto é o C, carbono, oxigênio, carbono, aqui tem um negócio a mais, que é o quê? Eu tenho o carbono, oxigênio e o carbono, mas nesse carbono aqui eu ainda tenho uma dupla O, tá? Então tem um a mais aqui. Então o éster vem aqui, C dupla O e continua. Enquanto esse aqui vem, aí tem só o O e continua, tá? Então essas são as principais funções oxigenadas, beleza? Pode ir para a prova só com essas aqui que tá sossegado, tá? Vamos agora ver as funções nitrogenadas. Bom, basicamente é amina e amida, tá? Não precisa se estressar com muitas outras, não. Basta saber essas duas aqui, certo? Hoje é sexta-feira, pô. Ou sábado, se você estiver vendo no sábado, ou no domingo. Não sei não, né? Cada um com seus hábitos pré-prova. Pois bem, a gente tem aqui uma amina e uma amida. A amina é simplesmente um nitrogênio ligado a pelo menos um carbono. Pode ser um carbono, pode ser dois ou pode ser três, né? Ó, no lugar desse hidrogênio eu poderia ter outro carbono, no lugar desse hidrogênio eu poderia ter outro carbono. Se ela está ligada a um carbono só, amina primária. Se ela está ligada a dois carbonos, amina secundária. Se estiver ligada a três carbonos, amina terciária. Beleza? Já que a amida, o nitrogênio está ligado a um carbono que faz dupla O, tá? Nitrogênio ligado a um carbono que faz dupla O. Beleza? Essa função aqui, pessoal, é a função que está nas nossas proteínas, né? Que são polímeros de vários aminoácidos, tá? Por quê? Porque quando você junta um ácido carboxílico com uma amina, tchum, vira uma amida. E aí surge ali uma ligação peptídica, tá? Mas aí já estamos entrando na biologia. Como que você faz para não misturar amina com amida? É algo que eu sempre tive dificuldade, mas vocês não passarão por isso, porque vocês estão tendo aula comigo. A amina, pessoal, é só pensar o seguinte, pô, pensa naquele teu amigo gado, certo? O cara é gado. Diz pra ele assim, cara, a mina não te dá bola. A mina não te dá bola. Quem é a bola? É o oxigênio, tá? Então, quem é que vai ter oxigênio? É a amida e não a mina, porque a mina não te dá bola, tá? Seguindo em frente. Questãozinha clássica, como reconhecer funções orgânicas. Resolvam aí. Então, não precisa nem ler o texto, né? Para saber que o composto A tem aqui uma hidroxila ligada a um carbono que não é dupla O. Então, ele é um álcool. Enquanto que o composto B ele vem C, O e continua. Qual é o composto que vem com C, dupla O e continua? É o éster, né? Então, a gente tem aqui um álcool e um éster. Reações orgânicas. Outro assunto que, putz, dava para falar 5 horas sobre isso daqui. Mas eu vou ser direto, tá? Pausem aí, tentem resolver. E o que eu tenho para falar sobre reações orgânicas é o seguinte: vocês podem assistir uma aula que fale sobre adição, substituição, tananã, e mesmo assim não vai adiantar para responder essas questões, porque ela tem um viés muito prático. E na prática, o que é que se trata? É o seguinte: vai ter uma situação e a questão vai pedir para você repetir o que aconteceu aquilo ali naquela nova situação. Então, o que é que a questão vai querer da gente aqui? Ela quer, pô, quando eu coloco o butilmeno para reagir com o ozônio, ó, recém-oxidado, ele se transforma em propanal e em metanal. O que é que vai acontecer se eu fizer a mesma coisa com o 1-fenilmetilprop, 2-metilprop-1-eno, certo? E aí, o que é que vai acontecer se eu fizer a mesma coisa com esse cara? Então, o princípio básico é você ter uma boa visão,
certo? Então acaba sendo um assunto que às vezes o cara tem que ter uma certa prática, tá? Para ter essa visão. Mas eu vou te dar uma dica, certo? Olha para esse cara. A dica é a seguinte: nessas questões de reações orgânicas, normalmente quem vai reagir, o que vai acontecer ali no negócio, vai acontecer ali em cima de uma ligação dupla. Então, nesse caso aqui, o butio-eno teve a sua ligação dupla quebrada. E quem foi que entrou no local, numa situação ali que estava cheio de ozônio, cheio de oxigênio, que tem um alto poder oxidativo? Quem foi que entrou no lugar? O oxigênio, no lugar dessa dupla, tá? Então, o butio-eno, ele tinha esse carbono vermelho, que foi separado desse carbono azul, porque a ligação dupla entre eles foi quebrada. E aí, no carbono vermelho, no lugar dessa ligação dupla, vai fazer uma nova ligação dupla com o oxigênio. E aí se transformou em propanal, porque eu tenho três carbonos desse lado de cá. E do outro lado, eu tinha um carbono só. E aí vai fazer uma dupla com oxigênio. Vai ser o nosso metanal, certo? Ambos são aldeídos. Beleza? Então, qual que é a dica para esse tipo de questão? Normalmente, aquela mutreta ali, aquele negócio acontece na ligação dupla, tá certo? Se não for esse o caso, então tu vai ter que ter uma boa visão lá para entender o que aconteceu e repetir na outra situação. Então, agora que a gente já entendeu o que aconteceu nesse lado aqui, vamos repetir naquela outra substância. A gente tem o fenilmetilpropeno. E aí a gente tem uma ligação dupla aqui. Não é para mexer nessas do anel aromático, tá? O anel aromático é estável. É como se essas ligações duplas ficam só rodando aqui, ó, rodando, porque essa vem para cá, e essa vem para cá, e essa vem para cá, essa vem para cá. Por isso que a galera desenha uma bolinha. Se a ligação dupla tá direto rodando, como é que tu vai chegar e parar e quebrar ela, então ela tá direto se movimentando? Mais ou menos essa é a ideia. Então a estabilidade é por conta disso. Então qual é a ligação dupla que vai sofrer, que vai ser quebrada? Vai ser essa. E aí do mesmo jeito eu vou ter um carboninho vermelho e um carboninho azul. Vamos ver o que acontece. Quando esse carboninho vermelho, ele no lugar dessa dupla entra o oxigênio, aí ele vira esse cara aqui, tá? E do lado de lá, virou esse cara aqui, certo? E aí esse cara aqui, pessoal, qual é a função dele? É um aldeído. É um aldeído ligado ao benzeno. Então ele é um benzaldeído. E esse cara aqui, ele é o que função orgânica é essa? É aldeído, galera? Não. Tá no meio da cadeia, então é uma cetona. Como tem 3 carbonos, uma propanona, certo? Tá. Então a gente tem aqui quais são os produtos formados nessa reação? Benzaldeído e propanona, beleza? Para não dizer que eu não falei nada de teoria sobre reações orgânicas, existe uma reação que é muito importante que você saiba da existência dela, que é a esterificação. A esterificação é quando um ácido carboxílico reage com um álcool e o nenenzinho dessa reação é um éster, tá? Como é que isso acontece? Olha só essas duas pontas aqui, ó. Eu não tenho OH, OH. Então, uma hidroxila dessas pega um hidrogênio desses e se transforma em água. Então, quando eles se juntam, há a saída de uma molécula de água. Então, quando junta, há a saída de uma molécula de água, tá? Se isso aqui fosse se transformando em um polímero, seria um polímero de condensação, porque se juntou quando saiu alguma coisa, tá? Se fosse um cara se juntando só porque quebrou uma ligação dupla e agora essa ligação ficou livre para ligar com o da frente, aí seria um polímero de adição. Então tem um polímero de adição, um polímero de condensação, tá? Pois bem, além da esterificação, outra reação importante é o reverso dela, né? Porque do mesmo jeito que ela vai indo, olha só, ela pode vir voltando, tá? Quando ela volta, tu vai ter uma quebra daquela molécula que se formou, uma quebra daquela ligação que se formou. Toda quebra recebe o nome de lise, tipo plasmólise, né? Quando a célula papoca. E nesse caso aqui é uma lise porque entrou uma molécula de água. Na hora de juntar, a molécula de água sai, mas na hora de se partir, a molécula de água entra. Então, se foi uma lise porque a água entrou, é uma hidrolise, é uma hidrólise, tá? Então, daqui da esquerda para a direita, a gente está vendo a esterificação. Porém, da direita para a esquerda, seria a hidrólise do éster. Uma é o oposto da outra, beleza? Pronto, galera. Então, essas são as reações que eu tinha para falar, né? Pra vocês não irem para a prova sem saber. Daí para frente é só coisa assim, muito aprofundada, tá? Que acho que não vale nem a pena falar aqui agora, tá? Vamos falar agora de isomeria. Isomeria, galera. Existem 2 tipos de isomeria. 2 grandes grupos, né? A gente tem a isomeria plana e a isomeria espacial. Mas antes de falar disso, vamos falar do que é que se trata a isomeria. Isomeria é quando você tem compostos
que têm a mesma fórmula molecular. Então, por exemplo, vai ter a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio. Porém, vão ser substâncias diferentes, tá? E aí, baseado nessa diferença, é que a gente tem o tipo de isomeria. Então, a gente tem uma isomeria plana, que claramente você vê que não é a mesma coisa. E no caso da espacial, é porque é um pouco mais sutil a forma como você identifica que são coisas diferentes. Então, a isomeria plana, quais são os tipos? Eu tenho uma isomeria de função, que é quando eu tenho a mesma fórmula molecular, porém eu tenho funções diferentes. Olha aqui, ó, é o caso da acetona e o aldeído. Esses dois caras que estão escritos aqui, ó, vocês podem conferir. Eles vão ter a mesma fórmula molecular. Entretanto, aqui é um aldeído e aqui é uma acetona. São diferentes pela função. São iguais na fórmula molecular e diferentes na função. Eu posso ter também uma isomeria plana do tipo de cadeia. Eles são iguais na fórmula molecular, porém tem cadeias diferentes, ó. Esse aqui tem uma cadeia normal, esse aqui tem uma cadeia ramificada. Às vezes pode ser também uma cadeia aberta e uma cadeia fechada, certo? Isomeria de posição é quando tu tem a mesma forma molecular, a mesma função, a mesma insaturação, porém só está na posição diferente, tá? Tem também aqui a metameria, que é quando envolve a posição de um heteroátomo aqui, ó. Então, o oxigênio aqui. Então, aqui é um exemplo de metameria. E a gente tem a tautomeria, que é uma situação de equilíbrio, onde fica uma coisa se transformando na outra. É um negócio meio louco. Mas olha só, aqui eu tenho uma dupla ligação com o oxigênio. Aqui essa dupla ligação não é mais com o oxigênio, é com o carbono. E aí esse carbono aqui, o hidrogênio está fazendo ligação com ele. E aí o que é que aconteceu de uma função para outra, né? É que esse hidrogênio aqui, que ele acabou ficando pertinho demais do oxigênio e o oxigênio fez uma ligação com ele. Na hora que o oxigênio faz a ligação com ele, a ligação dupla que o carbono fazia com o oxigênio, agora ele faz com o carbono vizinho a ele, que foi o e que no caso, né, ele perdeu a ligação dele com o hidrogênio e precisaria fazer uma nova ligação. Então, isso que é a tautomeria, tá? É esse equilíbrio. Então fica um negócio indo e vindo, indo e vindo. Normalmente acontece com aldeídos e enóis, tá? Um aldeído aqui, ó, e um enol, beleza? Agora, as que mais caem, isomeria espacial, certo? Tem dois tipos. A gente tem a isomeria geométrica, que vai estar associada aqui, ó, a esse negócio de cis-trans, né? E aí, como é que a gente sabe se vai ser cis ou se vai ser trans? A gente faz o seguinte, passa um traçado imaginário nessa dupla ligação, e se essa parte aqui, ó, que é semelhante a essa, né? Se elas ficarem do mesmo lado é cis. Mas se elas ficarem, ó, no caso do mesmo lado em comparação a esse tracejado aqui, ó, a essa linha imaginária. Se ficar do mesmo lado da linha, é cis. Se ficar atravessado, um fica de um lado, outro fica do outro, é trans, certo? Aí para memorizar isso, né? Qual que é qual? Lembrar de tipo que a pessoa transexual é quando o sexo biológico é, é de um jeito e o gênero é pro outro, né? Então é do outro lado. E no cis é quando acaba coincidindo aí. Beleza? E por que que isso acontece, né? Por que que vai ter uma diferença entre esse composto na forma cis e esse composto na forma trans? Por que que são diferentes? Eu não poderia simplesmente pegar esse carbono e girar ao redor dele, que no final não daria a mesma coisa, não é só girar? Aí é que tá. Se eu tenho uma ligação simples, essa ligação consegue girar. Mas se eu tenho uma ligação dupla, ela não consegue, ó. Ela não consegue girar, ela dá uma travada. É tipo aqui, ó, a nossa una e o rádio no braço. Estão coladas, entendeu? Gira, mas gira junto, né? Então, são os compostos diferentes. Então, essa é a geometria geométrica, tá? Tem também a geometria óptica, que é envolvendo um composto que tem a mesma forma molecular, a mesma função, a mesma tudo que você imaginar. Porém, ele tem um carbono, pelo menos, que faz 4 ligações simples com radicais diferentes. Cada radical é de um jeito, ó. Por exemplo, esse cara aqui, ó, tem um radical branquinho, um azulzinho, um vermelhinho e um verdinho. Tudo diferente entre si. Então, existe a versão real dele, digamos assim, mas também existe uma versão espelhada dele. E essas duas versões tu não consegue encaixar, tu não consegue girar elas para que você mostre que é a mesma coisa. Não vão ser a mesma coisa, tá? Vão ser diferentes, vão ser essencialmente diferentes. E o nome que esse carbono recebe é carbono quiral. Então, o carbono quiral é aquele que tem 4 ligações simples com ramificações diferentes. Beleza?
Aqui eu botei um espelhinho, né? Um outro termo para esse par aqui é o par de enantiômeros, certo? É o par de enantiômeros. O par formado entre uma versão cis e uma versão trans, no caso da isomeria geométrica, né? Eles são isômeros, né? Porque são substâncias diferentes, mas que têm a mesma forma molecular, né? Que a diferença é só essa questão aqui do giro, né? O par que eles somam a gente chama de diastereoisômeros. É uns nomes feios, né? Se decorar, decorou. Se não decorar. E no caso da espacial, são os. Eita, deu um branco aqui, ó. São os estereoisômeros, tá? Então, recapitulando aqui, todos da espacial você pode chamar de estereoisômeros. O da ótica são enantiômeros, é o termo mais importante, esses outros dois que eu falei mal aparece, mas vai que aparece domingo, né? E geométrica é diastereoisômeros, tá? Vamos resolver algumas questões de isomeria? Beleza. Tenta aí resolver vocês por conta própria, né? E aí, na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero. Então, essa bilirrubina com essa lumirrubina são isômeros. Que tipo de isomeria? Então, a gente sabe que a fórmula molecular é igual, mas a gente caça aquilo que é diferente. E quando eu caço aquilo diferente, o que é que está saltando aos olhos aqui? Essa porção e essa porção. E aí, qual que é a diferença entre elas? A diferença principal, o que mais marca, é que uma tem cadeia aberta, outra tem cadeia fechada. Então, é uma isomeria de cadeia, tá? Tipo plana. Vamos olhar para essa daqui, ó. Essa daqui realmente não tem como vocês lerem, né? Eu vou dar um resumo aqui do que se trata. Mas eu tenho aqui, ó, um polímero, né? E aí ele é minúsculo. Ele é do tamanho lá dos nanômetros. E aí ele pode alternar entre essa forma e essa forma aqui. E aí nessa primeira forma, ele tá num tamanho, na outra forma ele tá num tamanho mais curto. E aí ele pode ficar movimentando, ó. Movimentando, movimentando. E isso decorre de quê? Essa movimentação decorre de quê? Decorre dessa diferença entre essa estrutura e essa estrutura aqui. E aí, qual que é a diferença entre elas? Tentem responder agora. Lá vou eu, hein? Olha pra cá, olha pra essa ligação dupla. Ligação dupla, ó. Imagina, onde eu tô passando aqui o laser, imagina um tracejado imaginário, né? Imaginando o tracejado imaginário. Os dois caras estão do mesmo lado ou estão em lados opostos, os caras que são semelhantes? Porque aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho um outro hidrogênio. E aí, os hidrogênios estão do mesmo lado ou estão em lados opostos? Esse anel benzeno aqui, ó, esse anel aromático aqui, tá do mesmo lado ou tá ao lado oposto em relação à minha linha imaginária? Lado oposto, né? Então aqui é a forma trans, enquanto que esse outro aqui, ó, é a forma cis, concordam? Quando eu traço a linha imaginária aqui, ó, os hidrogênios estão do mesmo lado, o lado esquerdo, e os anéis aromáticos estão do lado direito. Então essa aqui é a forma cis, e esse outro aqui, ó, é a forma trans, tá? E qual dos dois que é o mais curto? É a forma cis. E aí é o que diz no item B, isomerização das ligações dupla entre nitrogênio, sendo a forma cis do polímero mais compacta do que a trans. Então a cis é mais compacta. Seguimos. Aqui, pessoal, a gente tem uma questão que fala o seguinte, ó. Tentem resolver sozinhos. Vocês conseguem. Então a questão ela pergunta o princípio ativo, um desses 5 aqui, que vai ter o mesmo tipo de isomeria que o ibuprofeno. Então a gente tem que identificar qual é o tipo de isomeria do ibuprofeno. E aí, pelejando muito, vocês conseguem encontrar que o ibuprofeno ele tem um carbono quiral. Se ele tem um carbono quiral, ele tem uma isomeria do tipo ótica, certo? Então o que é que eu tenho que procurar nessas outras substâncias? Eu tenho que olhar meio que carbono por carbono até encontrar um carbono quiral, certo? Então a gente tem que ter essa habilidade de saber descartar rápido quando um carbono não é quiral. E aí quais são as 3 coisas que o carbono ele não pode ter, né, que tu descarta ele como possibilidade para ser quiral? Não pode estar na ponta. Olha só, esse cara que está na ponta não vai ser carbono quiral nunca, então não pode estar na ponta. Ele também não pode fazer ligação dupla. Então tudo isso aqui do anel aromático, ó, nenhum deles pode ser quiral. Porque eu não preciso ter 4 ligações simples, né, com coisas diferentes. Esse cara aqui, ó, essas quininhas aqui que não tem nada demais desenhado, aqui eu tenho esse carbono, ele faz 4 ligações. Uma com o carbono de antes, uma com o oxigênio, e as que sobram é porque tem aqui, o quê? 2 hidrogênios, tá? Então quando tem esse cotovelo aqui, ó, bem simples, bem tranquilo, então ele não pode ser quiral. Então vamos sair eliminando as coisas, né? Esse elimina porque é da ponta, esse elimina porque é do cotovelo, todos esses elimina porque tem ligação dupla, esse elimina porque tem ligação dupla, esse elimina porque tá na ponta. Não pode ser esse cara. Paracetamol, elimina todos esses ligação dupla, elimina esse ligação dupla, elimina esse que tá na ponta. Não pode ser o paracetamol. Diclofenaco, elimina todos esses ligação dupla, elimina todos esses ligação dupla, elimina esse aqui porque é um cotovelo, elimina esse aqui porque tem ligação dupla. Não pode ser esse. Dipirona sódica, elimina todos esses porque tem ligação dupla, esse porque tá numa ponta, esse tá numa ponta, esse tá com ligação dupla,
Esse tá com ligação dupla, elimina esse que tá numa ponta, elimina esse que é só um cotovelo. Não pode ser dipirona monossódica. Butil brometo de escopolamina. Esse tem ligação dupla, elimina. Esse tem ligação dupla, elimina. Esse aqui é um cotovelo, elimina. Opa! Achei um carbono quiral. Olha, pra cima ele tem uma coisa, pra esquerda ele tem outra coisa. Esse pedação grande aqui ele tem para a esquerda. Para a direita ele tem outra coisa, esse pedacinho aqui. Para baixo ele tem hidrogênio. Ah, professor, mas ele para cima ele está ligado com carbono. Para a esquerda ele está ligado com carbono. Para a direita está ligado com carbono. Não é disso que a gente avalia. A gente avalia o radical, tá? Então a gente avalia o pedação todo. E ele aqui está ligado a 4 coisas que tem um pedação todo diferentes. Achamos um carbono quiral. Deve ter outros para cá? Deve ter. Mas se eu já achei um, já basta, né? Para marcar que esse daqui tem o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno. Vamos falar de radioatividade, tá? Radioatividade, eu vou trazer só um modelo de questão, que é o mais importante de todos, certo? E como que funciona esse modelo? É um modelo que fala de meia-vida, tá? Então, como que a gente resolve esse tipo de questão? Tentem resolver aí vocês, antes que eu comece a responder. Putz, agora eu fiquei com medo de uma coisa. Será que teve algum slide lá atrás que eu fiquei? Vou pausar, volto já. Galera, minha cabeça ficou na frente do éter. Mas eu acho que deu para entender, porque eu fui bem descritivo, né? Vamos aqui para outro slide. Minha cabeça também ficou na frente da isomeria ótica, tá? Mas eu acho que deu certo. Acho que vocês devem ter entendido mesmo assim, porque eu também fui bem descritivo nessa parte, né? Então, pra quem não viu aí, ó, tá aí uma de frente pro espelho da outra, né? Isso eu já falei que uma era igual à outra, né? Que uma era espelho da outra, então, de trás do espelho vai ter o quê, pô? Vai ter um negócio igual. Então tá aqui, é igual. Pronto. Só que diferente, né? Igual, só que diferente. Vamos seguir em frente, né? Agora acho que eram só esses dois slides que minha cabeça aqui atrapalhou. Voltando aqui, né, pro modelo de questão de minha vida. Então, o que é que a gente sempre vai atrás primeiro, né? Descobrir qual é esse tempo de minha vida. Caso a questão não dê o tempo de minha vida, a gente tem que descobrir ele, né? No caso dessa daqui, como é que a gente descobre? O tempo de minha vida é o seguinte: é o tempo que demora para a concentração daquela substância, para a quantidade daquela substância cair pela metade. Então, o tempo de minha vida, passou o tempo de minha vida, pum, caiu, porque já caiu a metade ali, tá? E aí ela vai caindo metade da metade, metade da metade, metade da metade, por aí vai, tá? No caso aqui do iodo, eu tenho a aferição da massa, né? Durante vários dias. E quando que eu encontro alguém sendo a metade de alguém aqui nesse negócio? Quando é que eu encontro alguém sendo a metade de alguém? Aqui, ó, entre o dia 12 e o dia 8, né? Entre o dia 12 e o dia 8, eu tenho aqui uma metade. Então, qual é o tempo de minha vida? 8 dias, certo? Depois de descobrir o tempo de minha vida, aí você pensa o seguinte: no tempo que a questão deu, quantas meias-vidas passaram? Certo? E aí a questão falou aqui em 40 dias. Então, 40 dias dividido por 8 dias, que é o tempo de uma meia-vida, eu vou saber que eu vou ter um total de 5 meia-vidas. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Eu pego a quantidade da massa que eu tinha e vou dividindo pela metade para cada meia-vida que se passou. Isso aqui, pessoal, dá para fazer com fórmula. Tecnicamente é uma PG, mas eu acho tão mais prático só ir dividindo de cabeça. Por exemplo, no começou no 12, não passaram 5 meia-vidas? Então eu divido pela metade 5 vezes. Então 12 cai para 6, que cai para 3, que cai para 1,5, que cai para 0,75, que cai para 0,375. E aí, qual que é a resposta? É mais próximo de quê? Esse valor aqui, depois de ter 5 meia-vidas que passaram, né? Ah, minha cabeça está na frente do 0,375. Então a gente marca o item D, né, pessoal? Então, esse é o principal modelo das questões de radioatividade, tá? Vamos seguindo. Último assunto: gases. Principal modelo da questão de gases não tem erro. É substituir PV igual a nRT. E como que a gente faz isso? A gente primeiro sempre faz o quê? Anota os dados da questão. Só que tem um detalhe: a gente tem que anotar os dados na unidade correta. E qual que é a unidade correta? Eu não sei, professor. Eu sempre misturo, eu sempre me esqueço. Olha pra cá. Eu tô assistindo muito vídeo do Ureia Seca, pô. Olha pra cá. Besteira. Ó, galera, olha pra cá. O volume vai ter que estar em que unidade? Litro. A pressão vai ter que estar em que unidade? ATM. O mol, né? Não tem unidade. E esse K aqui é o quê? É a temperatura. Então a temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Então, o volume que a gente anota os dados da questão, né? Então bora lá. Volume, 100 ml. Transformando em litro, fica 0,1 litro. Beleza. Quantidade de mols, 0,1 mol. Ele já falou. Temperatura, 650 graus Celsius. Mas, opa, eu posso usar grau Celsius? Não. Eu tenho que usar a unidade que está aqui, ó. Ele sempre vai dar a constante universal dos gases, que é esse R aqui. E pela constante tu tem já essa noção. Facilita muito. Então, como é que eu transformo de grau Celsius para Kelvin? Tu soma com 273, tá? E, bom,
agora que a gente já tem todos os dados anotados, basta substituir, né? Na nossa equação, PV igual a nRT. Então, pressão é o que a gente quer descobrir. Volume é 0,1. O N, 0,1. Aqui, o R, que é 0,082, e a temperatura, que é 923. Corta esse 0,1 com esse 0,1, sobra só essa multiplicação. Mas tem um jeito mais fácil de calcular essa multiplicação. Vamos equilibrar esse jogo, né? Tem um que está na casa das centenas, outro que está na casa dos milésimos, né? Vamos distribuir essa vírgula aí. Distribuindo essa vírgula, né? Esse produto daqui de cima é o mesmo do daqui de baixo, né? Eu caminhei 2 casas para a direita e aqui fica 1,2. Aí aqui eu também caminho 2 casas, só que agora para a esquerda. Fica 9,23. 8,2 vezes 9,23 é muito parecido com 8 vezes 9, né? E quanto que é 8 vezes 9? 72. Então a nossa resposta é aproximadamente 72 atm. E aí a gente marca o item C. E a nossa revisão está acabada. Espero que tenham gostado, pessoal. Fiz com muito empenho, muito carinho. Eu sei que pode ter faltado algum tipo de questão, mas, galera, foram 3 aulas de 1 hora. Então, estamos muito no lucro, né? O tanto de questão que deu pra gente ver, o tanto de modelo, a revisão que puxa teoria, puxa questão, puxa tudo. Em 3 aulinhas de 1 hora, esqueça tudo. Eu acho que depois dessa revisão, mereço o seu joinha, mereço sua curtida, comentário, que você mande um carro de som na minha casa, né? Um buquê de flores, um avião passando com a faixa com meu nome, professor PV, o melhor da química no Brasil, né? Tô brincando, galera, mas é isso. Gosto muito de fazer essas aulas. Essa de hoje ficou um pouco corrida, né? Tá saindo no horário um pouco mais tarde, mas acho que ainda dá tempo daquela revisada, né? Pegar conceitos importantes, garantir que não vamos cair em besteira. E é o seguinte, e se vocês me permitem dar uma mensagenzinha final para vocês, seria a seguinte: vão com bastante leveza e confiança para essa prova, tá? Tentem forçar a leveza, forçar a confiança dentro de vocês. Como é que vocês vão fazer isso? Escutando uma música muito boa, que te anime, que te deixe lá pra cima, né? Que te dê assim, ó, eu sou massa. Vai lá pra prova assim, ó, posto com o peito estufado, assim, ó, sorrindo, porque vou me garantir, tá entendendo? E há uma música boa pra isso, aquela lá, tá escrito, né? Grupo Revelação. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até mais.